Buenas, amigos do campo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui nós trazemos para vocês informações, conhecimento e experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre legislação trabalhista. Para você que é empregador do meio rural, para você que é empregado, que trabalha com alguma atividade do meio rural, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para falarmos hoje sobre advocacia trabalhista no meio rural, nós trouxemos aqui a doutora Fabiana Ribeiro Pereira, ela que é advogada e possui mais de 15 anos de experiência na advocacia trabalhista e também é palestrante. Doutora Fabiana Ribeiro Pereira, seja muito bem-vinda ao Dúvida Rural. Muito obrigada, Alex. Uma boa noite a todos. Estou à disposição. Muito bem, doutora Fabiana, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, eu gostaria que tu comentasse um pouco para a gente como foi a sua trajetória, né, a sua experiência de vida atuando na área trabalhista para as questões do meio rural. Então, eu sou formada há 15 anos e desde o início da minha carreira eu já iniciei advogando na área trabalhista. No início eu atuava para empregados e empregadores, tanto na parte urbana quanto rural. Depois, aproximadamente por uns 10 anos, eu passei a atuar somente para defesas de empregados, também tanto de urbano quanto de rural. E nos últimos 3 anos eu direcionei totalmente a minha advocacia para as questões do meio rural. Por quê? Porque nessa trajetória de 15 anos eu comecei a perceber as necessidades dos produtores. E um outro ponto importante também, eu sempre tive contato com a área rural, sou de família de produtores rurais. Meu marido hoje é produtor rural e sou filha e neta também de produtores rurais. Então, essa experiência prática no campo também me trouxe essa situação da necessidade que os produtores tinham de uma advocacia especializada, de alguém que auxiliasse eles na parte rural. Principalmente porque na advocacia trabalhista rural existem algumas diferenças da área urbana, o que me fez, então, decidir para atuar só para o meio rural, só para produtores rurais, principalmente na área preventiva, que é o meu foco hoje, além também de palestrar nesse meio, na área da prevenção também. Perfeito, eu acho que quando tu traz essa bagagem, né, essa vivência do campo, eu acho que fica até mais fácil de entender quais são as dificuldades daqueles que atuam hoje, né, no meio rural. Eu gostaria que tu comentasse com a gente, tu falou ali que as questões trabalhistas no meio rural possuem algumas diferenças em relação às áreas urbanas. Eu gostaria que tu comentasse para a gente quais são as peculiaridades, essas diferenças da advocacia trabalhista no meio rural. Então, existem algumas leis próprias para o trabalho rural, que traz algumas regras próprias, que é a Lei do Trabalho Rural, que ela é conhecida como a Lei do Trabalho Rural, e também a NR31, que é uma norma regulamentadora sobre as questões de saúde e segurança no campo, que são específicas do meio rural, que são diferentes do urbano. Então, aqui são os 2 pontos principais. Outra diferença é que a realidade do campo ela é diferente da realidade urbana. Então, por isso que muitas vezes fica difícil de adaptar a legislação urbana no campo. Mas tem essas 2 legislações que são próprias. Claro que também no meio rural é aplicado tanto a CLT, que é a Lei do Trabalhador Urbano, né, do Trabalho Urbano, e a Constituição Federal e também normas internacionais de direitos humanos também são aplicadas. Mas, no primeiro momento, é a Lei do Trabalho Rural e a norma regulamentadora. Quando a gente fala de realidade do campo, né, e da realidade do empreendedor, o empreendedor, de forma geral, no Brasil já passa por uma realidade que estatisticamente gera muitos riscos para quem busca empreender, né? Então, empreender no Brasil já é difícil. Empreender no meio rural, acredito que seja tão difícil quanto. Eu gostaria que tu falasse para a gente sobre os riscos, né, que o empreendedor rural passa hoje por conta da sua atividade relacionada, então, às questões trabalhistas. Então, eu vou começar pelo setor da maçã, da uva, por exemplo, da cebola. Cada setor tem um risco mais forte, mais acentuado. Por exemplo, essas culturas, elas têm um grande risco em relação às contratações. Geralmente, essas contratações elas acontecem por terceiros
E esses terceiros, muitas vezes, não cumprem a legislação trabalhista. E as verbas, que muitas vezes não são pagas, recaem sobre o produtor rural. Então, muitas vezes, o produtor rural, eu vou contratar um terceiro, que daí eu estou tranquilo em relação à lei trabalhista. E, na verdade, não é isso que acontece. Se o terceiro não pagar, o custo vai recair sobre o produtor rural. Então, é muito importante tomar esse cuidado. Outra situação também em relação a essas questões da maçã e da uva e da cebola é as questões dos alojamentos, questões de saúde e segurança. Muitos problemas em relação aos alojamentos, instalações sanitárias, tem muitas atuações nesse sentido. E o que é importante eu destacar em relação a isso? Tanto a questão dos alojamentos e da terceirização, se não tiver cuidado, pode trazer, então, uma prática de trabalho análogo à escravidão. Nós vamos trazer o caso aqui ano passado das vinícolas, que foi o mais recente que nós tivemos, que foi em relação a denúncia foi nesse sentido, questão de alojamento precário, falta de água potável. Então, é importante tomar cuidado nesses pontos em relação a essa cultura da maçã, da uva também, da cebola, alho, todas essas culturas que envolvem bastante mão de obra braçal. Sempre tem esse problema, a problemática da contratação e a questão de saúde e segurança do trabalho. Então, o produtor rural, mesmo contratando um terceiro, ele se torna corresponsável, né, pelas práticas que o terceiro, em que o terceiro atua na contratação de pessoal e também nas questões de alojamento, de colocação desse pessoal, né, para as práticas trabalhistas, digamos assim, para as atividades do campo. Sim, exatamente. Ele vai ser, nós dizemos, assim, os termos legais, é uma responsabilidade subsidiária em relação a verbas trabalhistas, por exemplo, falta de pagamento de FGTS, verbas rescisórias. Então, se a empresa terceirizada não pagar, quem vai pagar a conta vai ser o produtor rural, em uma eventual ação trabalhista. Então, é importante tomar cuidado nesse sentido. E se for uma condenação de trabalho análogo à escravidão, é um outro tipo de responsabilidade. Pode ser uma responsabilidade solidária. O que é isso? Responde junto com ele, entendeu? Então, é bem séria essa situação. Eles têm que tomar muito cuidado em relação a isso. É importante que o produtor rural tome bastante atenção, então, em quem na vai hora contratar. Em quem vai contratar. Em quem vai contratar. Tem que fazer uma análise aí de quem que ele está contratando. Em relação a outras culturas, por exemplo, na cultura da soja, quais são os riscos que o produtor rural está iminente em relação às questões trabalhistas? O maior risco que se tem em questão de soja, questão de grãos, é as horas extras. Então, o que acontece? Existe um limite legal de horas extras para se fazer por dia, mas nós sabemos que muitas vezes no campo, hoje o tempo está bom, tem que aproveitar, né? Então, acaba se estendendo esse horário. Então, a questão das horas é o que mais predomina. Trabalha aos domingos, não tem folgas. Então, essas questões podem trazer umas ações muito grandes na justiça. Então, tem que digamos assim, ter uma prevenção para modular, para ajustar essa questão da jornada para que não ultrapasse o limite legal. Qual é o limite de horas extras? 2 horas extras por dia. 2 horas extras. Agora, você imagine iniciar a trabalhar às 5 horas da manhã, até o sol se pôr, 8 horas, extrapola. Não tem como o produtor pensar hoje em... Você pode trabalhar 8 horas por dia. Em contratar, né, esperando um trabalho que ele possa limitar a 2 horas extras por dia. E até o próprio empregado pensa que ele pode trabalhar um pouco mais, né? E podendo ganhar hora extra, talvez seja também de interesse do empregado poder aproveitar esse tempo. Exatamente. E quais são os outros riscos, quais são as outras culturas que apresentam riscos trabalhistas que o produtor deve tomar cuidado? Vou exemplificar a pecuária. Por exemplo, é muito comum na pecuária a cessão de moradia. Então, tu cede a tua casa lá, da propriedade, para o empregado ficar. Se isso não for regulamentado, como a lei determina, e assim, se o empregado entrar na justiça, o produtor vai ter um custo trabalhista em relação a isso. Então, tem que ter uma formalização dessa cessão de moradia para esse empregado. Tem que fazer isso por escrito. Não pode simplesmente ceder a casa, entende? A lei do trabalho rural traz alguns requisitos para que se cumpra para ceder essa moradia. É muito comum que isso aconteça. Doutora Fabiana, quando a gente fala dessa questão propriamente dita em relação à pecuária, é muito comum que, além da moradia, os produtores rurais forneçam também outros benefícios, né? Como alimentação, muitas vezes também entra o transporte. Como é que esses itens estão relacionados às questões trabalhistas na pecuária? Por exemplo, assim, a questão da alimentação, por exemplo.
O produtor, ele pode cobrar do empregado a alimentação, só que ele precisa formalizar isso, não pode fazer de boca, como a gente diz. A partir do momento que ele não formaliza esses benefícios, é como se fosse um salário. Então, a Lei do Trabalho Rural, ela diz que pode fornecer, que pode cobrar tanto a alimentação quanto a moradia, mas tem que estar devidamente formalizado, para que não caracterize um salário. Por isso que antes eu falei que quando houver a cessão, tem que estar formalizado, tem que ter um documento escrito que foi cedido a moradia, para que isso não se caracterize uma verba salarial. Se não estiver, então, estabelecido isso, é como se o empregado estivesse ganhando a moradia como parte do salário. Do salário, Exatamente. baseado no salário mínimo regional? Mínimo nacional. Mínimo nacional. Uhum. E outra coisa que eu vejo que é bastante comum na nossa região, né, também relacionada à pecuária, é que se tem, por prática, a contratação de pessoas aposentadas para trabalhar como caseiros, né? Para que eles fiquem cuidando da propriedade, uma propriedade que talvez não tenha uma atividade muito acentuada, né? Muito desenvolvida, e que o produtor rural opta por contratar pessoas aposentadas para cuidarem da sua propriedade. Como é que é essa questão? Como é que isso está relacionado às questões trabalhistas? Quais são os riscos desse tipo de contratação na propriedade rural? Existem duas situações, quando você contrata um aposentado por idade ou um aposentado por invalidez. O aposentado por invalidez, na verdade, não pode mais trabalhar. Então, esse empregado não vai entrar na justiça contra o produtor rural. Em tese, ele não pode estar trabalhando ali. Ele é doente, está aposentado por invalidez. Outra situação é você contratar um empregado urbano, um empregado aposentado por idade. Ele pode ter a anotação da carteira novamente. E se ele é um caseiro, ele é empregado. Ele está ali exercendo uma atividade. Exatamente, né? Ele está exercendo uma atividade, está cuidando da propriedade. Se é uma propriedade que não tem fins lucrativos, é uma situação, ele, digamos, parte mais para um empregado doméstico. Mas se for uma propriedade que tem fins lucrativos, ele é um trabalhador rural. E tem que ter todos os requisitos, tem que ter a anotação da carteira, tudo certinho. Então, não é o fato de ele estar aposentado por idade que vai impedir que se anote a carteira daquele trabalhador. Então, qual que é o risco do produtor rural? De uma ação trabalhista de ele postulando o vínculo. E de todas as outras verbas que podem vir decorrentes. Doutora Fabiana, uma prática que é bastante comum no campo é quando o produtor rural ele promove com o trabalhador uma espécie de locação, um arrendamento, uma parceria, né, em função das atividades que ele pretende desenvolver. Eu gostaria que tu trouxesse, né, a tua percepção, a tua visão, a tua experiência sobre esse tipo de contrato, de arrendamento, de parceria do produtor rural com o trabalhador. Olha, essa é uma prática bem comum, inclusive na parte de suinocultura e bovinocultura de leite. Eu fiz uma palestra no mês retrasado e lá a realidade deles é muito comum que se faça, então, um contrato. Lá é o contrato de parceria rural. E o que acontece? Eles fazem uma parceria, mas na realidade é um contrato de emprego. Não está presente os requisitos da parceria. Porque na parceria ela não existe a subordinação. O parceiro trabalha com independência. O vínculo de emprego, não. O trabalhador ele é subordinado ao empregador, ao produtor rural. Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia, que é um dos principais requisitos do vínculo, que é a subordinação. Então, quando o produtor rural fizer um contrato de parceria ou um contrato de arrendamento, tem que ficar muito bem claro que não tem essa subordinação entre ele e o trabalhador. Se tiver essa subordinação, ele pode correr o risco desse trabalhador entrar na justiça e ele sofrer uma ação trabalhista e uma condenação por vínculo de emprego. Então, tem que tomar muito cuidado. Se vai fazer um contrato de parceria rural ou de arrendamento, ela, de fato, na prática, tem que ser uma parceria, tem que ser um arrendamento. Não pode ser um vínculo de emprego. Então, vou contratar um caseiro, que eu vou determinar um horário para ele trabalhar, as atividades que ele vai fazer. Não é parceiro, não é arrendamento. É um vínculo de emprego. Ele está subordinado. Exatamente. Trazendo isso para você de uma forma bem prática, um exemplo bem simples. Só para que se entenda a diferença entre um contrato de arrendamento ou de parceria e um vínculo de emprego. Para a justiça do trabalho, não adianta ter um documento. Tem que acontecer na prática o que está no documento. Se o documento for só para bonito, não vai adiantar. Se a prática dizer outra coisa, o que vai valer vai ser a prática. O documento pouco importa. Então, não basta ele ter isso descrito, ele tem que realmente cumprir com a proposta, né? Se ele está tratando a pessoa como subordinada, é um vínculo empregatício. E se realmente há parceria, ele tem que comprovar que essa parceria existe. No caso que tu tinha levantado antes ali das questões de horas extras,
Se, por exemplo, o empregador precisa, né, que as atividades sejam realizadas por um tempo maior, é mais viável, então, que ele trate esse tipo de atividade num formato de arrendamento ou de parceria? Digamos assim, qualquer atividade pode ser desempenhada no formato de arrendamento ou parceria, desde que realmente seja, entendeu? Precisa cumprir os requisitos do arrendamento e os requisitos da parceria. O problema é que na prática isso não acontece, entendeu? Se eu quero fazer um contrato de parceria porque ele vai realizar muitas horas extras, mas na verdade eu preciso exercer um poder de mando sobre aquele trabalhador, não vai adiantar. Então, assim, tem que estar alinhado o que está no documento com o que acontece na prática. Não adianta eu querer fazer um contrato de arrendamento por causa de horas extras, ou de insalubridade, ou por qualquer outra verba trabalhista, entendeu? Tem que ser para aquele fim mesmo. Realmente eu vou alocar o imóvel rural para que o arrendatário exerça qualquer atividade que ele queira, pecuária, agricultura. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Ou então vamos ser parceiros numa atividade. Tem que ter total independência, eu não posso mandar nele. Se eu mandar, é vínculo de emprego. É vínculo empregatício. Para você que está nos acompanhando, nós estamos neste papo com a doutora Fabiana Ribeiro Pereira. Ela que é especialista na advocacia trabalhista no meio rural. E se esse assunto é do seu interesse, eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe este vídeo com mais pessoas que também possam ter interesse e deixe aqui suas dúvidas, seus comentários, além de participar também das nossas redes sociais. Doutora Fabiana, eu gostaria que tu comentasse com a gente também quais são as formas, né? Tu já deu uma pincelada nessas questões, mas como é que o empregador hoje pode se prevenir, pode estabelecer práticas de prevenção, né, relacionadas às questões trabalhistas hoje na sua propriedade rural? Quais são os itens que ele tem que prestar atenção para que ele possa se prevenir, né, de riscos trabalhistas na sua propriedade rural? A melhor forma de se prevenir é implementar ferramentas de prevenção, que é o nome que nós chamamos. Existem várias formas, várias ferramentas para implementar dentro de uma propriedade, dentro de uma empresa rural, para que ele, então, ele se previna dos riscos. Como, por exemplo, gestão de riscos, auditoria. Que ferramentas são essas? Essas ferramentas elas vão possibilitar que o produtor identifique todos os riscos que tem dentro da propriedade e, com isso, estabeleça quais são os mais sérios, que geram maiores danos, e promova a adequação desses riscos de acordo com a legislação. Então, basicamente, essas ferramentas proporcionam essa possibilidade. E outras ferramentas também, treinamentos são muito importantes para conscientizar os funcionários, conscientizar os gestores a respeito de todas as regras. Regulamentos internos, o que são os regulamentos internos? É um documento que traz todas as regras entre o empregador e o empregado e que este empregado precisa respeitar. Então, a partir do momento que está documentado e o empregado está treinado a respeito daquelas regras, o produtor rural, o empregador, pode, então, aplicar medidas disciplinares, por exemplo, que são outras ferramentas para educar o empregado, para ensinar ele que ele tem que cumprir aquelas regras. Na prática, existe muito, inclusive, em relação aos alojamentos e regras de saúde e segurança que os empregados não cumprem, por exemplo, EPIs não cumprem. A partir do momento que o empregado é treinado, como que ele tem que usar o EPI corretamente, o empregador ele pode advertir aquele empregado, pode suspender ele, entendeu? Ele pode corrigir aquele empregado, mas ele precisa estar treinado, ele precisa saber que aquilo ali é errado, entendeu? Então, é tudo uma questão de conscientização, de trazer as regras, ferramentas que tragam as regras, que tragam a conscientização e que o produtor, então, possibilite a ele fazer, então, a correção desse empregado, para corrigir o ambiente de trabalho. Também temos as questões de gestão de terceiros, que é uma ferramenta. O que acontece? Essa gestão de terceiros ela é voltada para os prestadores de serviços. Lembra lá no início que nós conversamos a respeito das culturas da maçã? Que tem que tomar cuidado com a contratação de terceiros? Essa ferramenta vai possibilitar essa análise. Quem que o produtor está contratando? É uma empresa correta? Ela costuma pagar os trabalhadores? Então, faz uma análise dessa empresa antes da contratação, para evitar esses riscos. E também durante a contratação. Por quê? Porque o produtor ele é responsável pelo alojamento que o prestador de serviço não está cuidando. Se ele não cuidar, o produtor é que vai arcar com esse prejuízo. Então, esta ferramenta vai possibilitar esse monitoramento também. Existem várias ferramentas de prevenção que podem ser utilizadas pelo pequeno produtor e também pelo grande produtor, que vão trazer, então, esses benefícios de evitar os riscos ou também de diminuir os prejuízos. Ele pode pensar, então, em começar com uma análise prévia da propriedade, uma análise da sua atividade rural. E pensando nessa análise prévia,
quem ele pode contratar como profissional responsável para fazer essa análise na propriedade para dizer, olha, a sua atividade é essa, e de tal forma ela requer esse tipo de cuidado com risco em tal ponto, né? Que profissional esse produtor rural pode procurar para que ele tenha essa análise prévia e possa, a partir dessa análise, começar a implementar essas ferramentas? São advogados que trabalham com preventivo trabalhista no agro. Então, advogados especializados que trabalham na parte preventiva. Todo advogado que trabalha na parte preventiva vai fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço de análise. Ele trabalha exatamente com essas ferramentas de prevenção, com esse conjunto de ferramentas. E a partir daí, ele também pode determinar quais são as ferramentas, então, e encaminhar a propriedade para melhor prática, digamos assim, da sua atividade com vistas a entrar no caminho correto para as questões trabalhistas. Isso, a partir do momento que se faz essa análise, se estabelece um plano de ação. E estabelece as ferramentas que vão ser criadas, que vão ser implementadas dentro da propriedade para se manter, então, para se eliminar os riscos. Então, é feito um plano de ação. Aqui vamos fazer um regulamento interno, vamos fazer um treinamento, vamos criar uma política de medidas disciplinares, de advertências, regras sobre entrega de atestados. Então, tudo isso é feito nesse plano de ação. Ou numa consultoria também, que é possível. Aí entram também as questões de segurança no trabalho. Sim. O próprio advogado também pode determinar, né, quais são essas questões que ele deve ter cuidado? Isso. O advogado ele vai trazer a parte jurídica, mas ele sempre vai atuar em conjunto com o técnico de segurança do trabalho. Né? É uma atuação em conjunta dos dois nessa área. Para que, então, se diminua esses riscos. Mas eles trabalham em conjunto na parte de segurança do trabalho. É importante esse trabalho em conjunto também. Muito bem. Para você que está nos acompanhando, então, que acompanhou esse nosso papo com a doutora Fabiana Ribeiro Pereira, eu peço que mais uma vez você se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo com mais pessoas e também nos procure através das nossas redes sociais. E, doutora Fabiana, eu gostaria que tu deixasse para a gente aqui as tuas considerações finais, a tua visão, né, em função da tua experiência atuando nessa área, para que o produtor rural, para que o empregado, né, para aqueles que estão na atividade rural, possam trabalhar de forma mais segura, em relação às questões legais, né, mas em relação também à saúde do empregado, à saúde da empresa rural. Eu gostaria que tu deixasse aqui para a gente as tuas considerações finais a respeito das questões trabalhistas no meio rural. Olha, eu sempre gosto de trazer nas minhas palestras uma frase, que o custo do cuidado vai ser sempre menor que o custo do reparo. A prevenção é uma forte aliada do produtor rural. Ela vai trazer não só a diminuição de custos trabalhistas para a empresa, vai proteger os empregados, mas também vai trazer mais lucro para a empresa, mais competitividade, porque ele vai poder direcionar os recursos para investir no negócio, para comprar mais terra, para melhorar o maquinário, para investir em tecnologia. Então, a prevenção sempre vai ser mais barata. Ela sempre vai trazer mais opções de solução das questões trabalhistas, de soluções das questões trabalhistas. A opção sempre será o melhor caminho. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para todos os produtores. Se previnam, o resultado sempre vai ser o melhor. É melhor prevenir que remediar. Exatamente. Esse ditado é válido para as questões trabalhistas e de forma geral também, né? De forma geral, exatamente. Muito bem, para você que nos acompanhou, esse foi mais um bate-papo do Dúvida Rural com a doutora Fabiana Ribeiro Pereira. Nós falamos aqui sobre questões trabalhistas de uma forma geral, né? Trazendo para vocês um apanhado sobre os cuidados que o produtor rural, que o empregador rural deve ter na hora de contratar ou empregados ou terceiros, né? Em função da responsabilidade que ele tem sobre essas contratações. Doutora Fabiana, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui, né, por tantas informações sobre essas questões trabalhistas, né, por conta da sua atuação já há mais de 15 anos nessa área. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Dúvida Rural. Eu que agradeço. Tudo de bom. Até mais. Muito bem, para você que esteve aqui com a gente, este foi mais um episódio do Dúvida Rural. Eu peço que você compartilhe este vídeo com mais pessoas, peço que você se inscreva no nosso canal e nos acompanhe através das nossas redes sociais para os próximos episódios.
Foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Este foi mais um episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural.